O Lucas da Silva tem 19 anos e ele mora na região ali de São Bernardo do Campo, que é a região metropolitana de São Paulo. Ele cresceu em uma casa bastante modesta ao lado dos seus 6 irmãos, então são 7 filhos no total, incluindo Lucas. Atualmente na casa, pelo que eu entendi das reportagens, morava o casal, a mãe e o padrasto dele, o Lucas e o irmão caçula dele. O restante dos irmãos já saíram de casa. Bom, o Lucas é descrito como um menino muito tranquilo, que saía de casa principalmente para trabalhar, então ele não era aquele menino de ficar na rua, de ficar de bar em bar. Na verdade, ele apenas trabalhava, voltava para casa, ia para a igreja. E ele trabalha desde muito novo, tanto que hoje ele é considerado um excelente pedreiro e é algo que ele gosta bastante de fazer, de estar em construções. E um dos irmãos dele, o Marcos, que é o irmão mais velho, foi quem desempenhou um papel crucial aqui neste caso, para elucidar como era a convivência dentro da casa. Bom, o Lucas morava com a sua mãe e com o seu padrasto, Ademilson, em um lar que, como vocês vão ficar sabendo ao longo desse vídeo, estava longe de ser um local pacífico para se morar. A dinâmica familiar era muito tensa, era uma dinâmica marcada por controle, por conflitos, em grande parte devido ao comportamento do Ademilson, do padrasto dele. A casa da família não tinha nenhuma paz, exatamente por causa do comportamento do padrasto, que tinha atitudes agressivas, como por exemplo trancar a família dentro de casa quando os meninos queriam sair para jogar futebol ou viajar. Ele sempre teve um controle muito grande naqueles meninos que nem são filhos dele. E com a mãe dos meninos também era briga o tempo inteiro, com a esposa dele. Ele era extremamente possessivo, agressivo e especialmente com o Lucas. Nos últimos anos, o foco desse homem foi no Lucas. Então, era um ambiente extremamente opressor viver na mesma casa que esse homem, mas a mãe deles dizia que o homem agia assim por ser um homem antigo, que era o jeito dele mesmo ser daquela forma. Então ele era um homem de outra geração, mais bruto, mas na verdade isso não justifica nada. Um dos irmãos que deu entrevista para uma emissora fala que quando ia até a casa da sua mãe, ela sequer podia ficar muito tempo conversando com os filhos, porque o Ademilson exigia que ela fosse fazer comida ou fosse fazer algo de útil. Então ele não gostava de ver a mãe interagindo com os filhos, como se o simples ato de conversar com a própria família fosse uma perda de tempo. Então ele falava: levanta daí, vai fazer alguma coisa para mim. E eu não sei como essa mulher aceitava essa situação, mas a gente vai entender que era uma situação bastante abusiva até para ela. E é triste perceber como muitas vezes algumas mulheres acabam aceitando esse tipo de comportamento abusivo. E pior, fazendo com que seus próprios filhos também tenham que conviver com isso, apenas por causa de um marido, por causa de um homem, sendo que a pessoa ou as pessoas que não tinham escolhas eram os meninos. A mulher, querendo ou não, ela tinha a escolha de não ter esse homem na vida dela. Mas, como ela aceitava esse tipo de situação, os filhos ficavam submetidos a isso também. E em muitos casos que eu cubro aqui, eu percebo que a vida poderia ser muito mais leve, mais segura e muito mais feliz sem a presença de certos homens dentro de casa, como por exemplo do Ademilson. Mas o casal está junto há 14 anos e ele teve contato com o Lucas e também com os outros meninos desde quando eles eram crianças, e a família foi desenvolvendo e sendo construída dessa forma, em um lar abusivo, opressor, sem paz, com a mãe brigando o tempo inteiro com o marido, o padrasto dos meninos os tratando mal de forma bastante abusiva. Nós vamos ver com os relatos dos irmãos que eles sofreram até abuso sexual por parte desse homem. Então, assim, é realmente uma situação inaceitável. O João Vitor, o irmão do Lucas, de 23 anos, relatou que o Ademilson impediu o Lucas até de visitar parentes ou de participar de reuniões familiares. Então, o Lucas vivia sob o mando desse homem, que sequer era o seu pai. Mas não só isso. Esse caso é muito pior do que parecia em um primeiro momento. Acontece que a mãe do Lucas já havia notado há muito tempo a conduta incomum do marido em relação ao filho. Ele tinha um foco excessivo
no Lucas e ele restringiu o máximo que conseguisse a convivência dele com amigos ou então parentes. E aparentemente o Lucas, por ser um menino muito bonzinho, ele acabava aceitando essa situação, mas mesmo assim tinham brigas constantes dentro de casa. E em meio a todo esse caso, em meio a toda a investigação, foi descoberto também que esse homem não era apenas controlador. Esse homem também era um abusador de menores, supostamente, porque ainda não foi confirmado, mas já existem relatos disso. Acontece que a polícia descobriu um histórico de supostos abusos acontecendo dentro daquela casa. O Marcos revelou que pelo menos 3 dos seus 7 irmãos foram vítimas de abuso sexual por parte do Ademilson. E tudo acontecia quando eles eram menores de idade, por volta dos 9 anos de idade. E esses atos horríveis eram sempre acompanhados de ameaças para garantir o silêncio desses meninos. O Ademilson fazia ameaças dizendo que algo poderia acontecer com eles ou então com os seus familiares, caso eles falassem para alguém que estavam sendo abusados por ele. E tudo isso acontecia dentro da casa da família, quando a mãe saía para trabalhar, ou então saía com um dos filhos, ou quando ela estava dormindo. Então tudo acontecia dentro da casa. E esse homem sequer trabalhava. Ele apenas pegava alguns bicos de pedreiro junto com o Lucas, mas às vezes ele ficava dias e dias sem trabalhar. E a esposa dele, mãe dos meninos, que tinha que sair para trabalhar todos os dias para sustentar a casa. E mesmo assim, ele manipulava e subjugava todos que viviam ou então os que viveram naquela casa. Porque conforme os irmãos foram crescendo, alguns foram saindo de casa para viver suas vidas em paz, porque eles não conseguiam manter uma convivência com a Ademilson. Ainda não tem como saber se o Lucas também teria sido abusado pelo padrasto, mas existe sim uma grande desconfiança que isso pode ter acontecido, e isso explicaria o enorme foco que esse homem tem no Lucas. É uma verdadeira obsessão pelo menino. Ele chegava a rasgar as roupas do Lucas para impedi-lo de ir até a igreja. Ele tinha muitos ciúmes do menino. Um dos irmãos também falou que quando era vítima direta do Ademilson, ele começou a ser abusado aos 9 anos de idade e com 14 anos o abuso continuou. Esse menino um dia estava brincando na rua com uma menina ali da vizinhança e essa menina falou que estava apaixonada por ele, algo super comum ali entre jovens e adolescentes. Mas quando ele entrou em casa, o Ademilson teve uma crise de choro, porque ele ficou sabendo daquilo e falou que estava com medo de perder. Então é um comportamento completamente fora do normal, que mistura um sentimento doentio de posse sobre esses meninos. Ele tinha um olhar deturpado para esses meninos e ele ainda tentava manipular emocionalmente toda a família. Ele sempre se colocava no lugar de vítima. Quando esse irmão do Lucas decidiu ir embora de casa, o Ademilson também foi contra e demonstrou uma certa paixão doentia por este menino. Então, aparentemente, cada época ele escolheu um dos irmãos para manter esse sentimento de posse. Um dos irmãos também falou que saiu aos 14 anos de casa justamente por causa das brigas que aconteciam ali. E eles falavam que sempre quando tentavam fazer a mãe deles se separar desse homem, ela não aceitava. E no fim, ela ficava ao lado do marido dela. E o mesmo aconteceu com o Lucas. Ele frequentava uma igreja evangélica e para tentar impedir o menino de ir até o culto, o Ademilson rasgava as roupas do Lucas. Lembrando que o Lucas é um menino jovem, solteiro, que deveria estar vivendo a melhor fase da vida dele aos 19 anos, e ele estava flertando com a filha do pastor, que é uma missionária da igreja. E isso incomodava muito o Ademilson. Ele reagia com muito ciúme sempre quando o Lucas demonstrava interesse por alguma menina. E quando ele ficou sabendo que o Lucas estava gostando da filha do pastor, ele também demonstrou muita possessividade. Ele sempre ficava bravo quando o Lucas mencionava essa menina. Eu imagino o verdadeiro inferno que esses meninos viveram, e o Lucas também. Nós não estamos falando de algo pontual, e sim de anos seguidos de abuso, começando ainda na infância. Eles tinham 9 anos quando tudo começou a acontecer, de acordo com o relato dos irmãos do Lucas. É uma fase em que eles deveriam se sentir protegidos e seguros. Quando você cresce cercado por medo, por gritos, por humilhações e por abuso sexual, como supostamente acontecia, isso se torna parte da sua realidade de uma forma muito horrível. E o seu jeito de enxergar o mundo e de se relacionar com as pessoas muitas vezes
acabam mudando exatamente por causa da realidade em que se vive. E eu tô falando isso porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se perguntar por que o Lucas, aos 19 anos, ainda não havia saído de casa. Mas mesmo depois de adulto, não é tão simples assim romper esse ciclo de abuso, porque existem marcas emocionais. Elas não desaparecem do dia para a noite. E sempre em dinâmicas abusivas existe culpa, existe medo, existe aquela voz interna repetindo o que ele ouviu a vida inteira. Então, sair disso tudo exige uma força enorme. Exige também apoio e muitas vezes ajuda profissional para reconstruir aquilo que foi destruído durante tantos anos. Um dos irmãos do Lucas fala que saiu de casa aos 14 anos e ele saiu completamente revoltado, exatamente por viver tudo isso dentro de casa. Esse homem provavelmente via o Lucas como seu parceiro romântico. De acordo com o relato da tia do menino, o Ademilson não deixava o Lucas ficar 10 minutos na casa dos parentes. Ele já mandava mensagem pedindo que o menino voltasse para casa. E quando eles andavam de carro, o Lucas sempre ia no banco do passageiro, ao lado do Ademilson. E a mãe ia sempre no banco de trás, o que é bem esquisito. Quando o Ademilson tinha alguma viagem, ele também sempre levava o Lucas junto com ele. E ele se refere ao Lucas como se fosse o seu filho, porque ele fala que criou o menino desde criança. E realmente ele esteve em contato com o Lucas desde criança, mas não via o menino como seu filho de forma alguma. Bom, o Lucas finalmente planejava sair de casa. Ele agora seria um menino completamente independente. Ele queria alugar uma casa e também ele começaria um novo emprego que seria muito bom para ele. Essa oportunidade de emprego iria proporcionar essa mudança de casa. Então ele planejava aceitar esse emprego para sair de casa e essa decisão teria desencadeado os ciúmes do Ademilson. O próprio Ademilson deu uma entrevista para uma emissora dizendo que está sofrendo pelo estado em que o Lucas se encontra, porque ele está internado, mas nós vamos chegar lá ainda. E ele falou que a culpada disso tudo é a irmã dele, a tia do Lucas. Tia de consideração, claro. Ele também fala da viagem que o Lucas faria na segunda-feira e diz que estava muito feliz pelo seu enteado. Mas, na verdade, foi revelada durante a investigação uma mensagem que ele enviou para o pastor da igreja que o Lucas frequentava. O pastor entregou essa mensagem para a polícia e nela o Ademilson confessa sua frustração com o comportamento, entre aspas, indisciplinado do Lucas. Agora, por que indisciplinado? Apenas pelo simples fato do desejo do Lucas de sair daquela casa, de viver a própria vida, alugar uma casa e viver sozinho. E ele pede que o pastor o ajude naquela situação, porque ele não queria que o Lucas saísse de casa. E essa mensagem mostra que o Ademilson tinha o desejo de impedir que o Lucas seguisse sua vida fora do seu controle. E tudo isso nos leva na noite de sexta-feira, dia 11 de julho de 2025.